Oba, voltamos com mais perguntas. Quero começar agora com a doutora Patrícia. Criança menstruou. É o momento certo de levar na ginecologista? É antes da menstruação? É logo depois? Como é que funciona isso? O momento certo não tem, né? Assim, a partir que começar a menstruar, começa os principais desenvolvimentos do corpo da mulher. Aí é a primeira idade que eu falo, vamos acompanhar com o ginecologista, que a gente vai acompanhando com a sequência da pediatra. Mas assim, momento certo não tem, vai depender muito da paciente. Eu tenho um paciente de 9 anos que acompanha É mesmo, 9 anos comigo e com a pediatra, para ter esse acompanhamento recente e durar até fase adulta. Mas porque assim, eu pergunto, anos. porque normalmente nos ginecologistas, até para nós adultos, assim, nós consideramos alguns exames extremamente invasivos. Imagina para uma menina de 9 anos que está sendo acompanhada por ginecologista, endocrinologista, psicólogo, então talvez isso possa ser uma pressão muito grande em cima dela, não? Pressão. Muitas delas chegam até assim, doutora, mas eu estou com medo, você vai fazer alguma coisa comigo. Eu, não, calma, eu só vou te examinar. Muitas mães querem que a gente faça exame ginecológico, faça teste de cotonete, que não é necessário, tá? Fazer esse teste de cotonete. Aí elas ficam com aquele receio já da gente. É uma coisa muito invasiva, que recentemente eu recebi um caso de uma menina de 9 anos, inclusive, que ela tinha ido a primeira vez ao ginecologista e disse que não ia voltar mais nunca no ginecologista porque havia feito algo que ela não gostou. Ai, gente. Que foi porque justamente a mãe pediu para ser feito um exame do cotonete e a menina disse que não queria. Pode falar como é o exame do cotonete? Pronto, é assim. Toda mulher, né, que já teve a primeira relação sexual, a gente faz o exame, né, que é a prevenção, que é popularmente mais conhecida, que a gente coleta secreção do colo e secreção da vagina. Isso é para a gente rastrear, para prevenir o câncer de colo de útero. Só que algumas mães acham que as pacientes que não teve relação sexual precisam também. Aí, ao invés de a gente passar um aparelhinho, que é o espéculo, que a gente passa em pacientes que teve relação sexual, a gente apenas com cotonete colhe secreção vaginal. Só que isso não precisa, porque assim, se a gente está fazendo um exame que é para prevenir contra o câncer de colo, as principais causas do câncer de colo na mulher são vírus que a gente pega durante uma relação sexual, vírus transmitido na relação sexual. Se uma criança não teve relação sexual, não tem por que fazer esse exame. Qual sentido, gente? Expor a criança. Posso advogar em prol dos meus pequenos? Estamos aqui por eles, por favor. Porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, é muito invasiva, essa criança está sendo submetida a muitos especialistas, e na maioria das vezes ele está só precisa do pediatra. Algumas vezes ele já tem necessidade do endócrino pediatra, até porque tem pediatra que não tem aquele hábito. A medicina, há uns anos atrás, não nos fazia ver a importância de avaliar o desenvolvimento sexual da criança. Sim. Então, muitos pediatras às vezes ficam com receio, não sabe se é gordurinha, se é mama, entendeu? Se aquele pelinho é um pelo sexual, se é um pelo que a gente chama de velos, que é um pelo que não tem relação com o hormônio. Então, assim, quando chega no endocrinologista pediatra, ele vai ter a capacidade de avaliar isso e dizer para a mãe realmente o que ela precisa. Mas tem crianças que chegam para mim já com tração de mama. Gente, se a gente, mulher, agressiva, fazer um negócio daquele, imagina um bebê que tem um brotinho mamário que está começando. E é necessário sempre conversar sobre os procedimentos que vão ser feitos. Isso. Mas dizer assim, o que é que vai acontecer, o porquê. Às vezes a mãe leva para o médico e simplesmente não avisa para onde é que está indo, o que é que vai ser feito, e causa todo isso até nos bebês pequenininhos, com 3 anos, eu falo para o meu filho, filho, a gente vai para ti, para pediatra, ela vai fazer isso, mas vai fazer assim, a gente explica, né? Mas, Aline, uma abordagem importante é que, assim, ultrassom pélvico, a criança tem que ficar segurando o xixi, aquela coisa de posicionar para verificar um ovário. O útero de uma criancinha, assim, eu digo, um tamanho da ervilha, gente. Então, se já é difícil, às vezes, numa mulher grande, é muito mais difícil até para o ultrassonografista fazer. Então, de qualquer forma, o que eu coloco para os colegas pediatras, e eles normalmente seguem isso, é deixar para o especialista solicitar. Mas muitas vezes as crianças chegam com esses exames e eu fico, assim, de cabelo em pé, porque eu fico com pena da criança. De qualquer forma, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, na hora de advogar em prol delas. Se uma criança chega, mesmo com um quadro de puberdade inicial, eu, como endócrino pediatra, talvez fosse a primeira pessoa a conseguir fazer um exame íntimo nela.
E você tem que ter uma abordagem no sentido de explicar, de mostrar que a mamãe ou o papai está junto, entendeu? Explicar por que eu estou fazendo aquele exame. Isso é uma conduta que o profissional deve fazer. É que ela se sinta segura, não é, doutora? Isso. Por exemplo, o menino a gente tem que olhar os testículos, que é o primeiro sinal de puberdade, é o desenvolvimento testicular. Por isso que os pais normalmente não percebem logo no início. Diferente da menina que ela chega e diz, ai mamãe, eu estou sentindo uma dorzinha aqui, tem uma pedrinha. E realmente ela começa a sentir aquela dor porque dói um pouquinho. Chama, né? Exato. E eu explico que é normal essa dorzinha numa fase inicial. Mas quando você termina isso, que explica a necessidade de um exame, muitas vezes eu digo, mãe, nem preciso ultrassom agora, porque primeiro eu já sei que é mama, nunca eu vou pedir um ultrassom de mama. Segundo, um ultrassom pélvico, eu vou pedir se eu realmente já estou numa fase em que eu preciso tratar e eu vou ter um método para comparar até que ponto aquele útero e ovário já foi estimulado ou não. Mas no quadro inicial, eu vou esperar o quê? Eu sei o que eu vou esperar quando eu peço um exame. Isso. Então, o profissional competente, ele tem que saber o que ele está pedindo. A idade óssea, por exemplo, é um exame que os pais chegam com ele e te mostram assim, como se já te desse um diagnóstico. E não é. A idade óssea é um exame que é complementar. Então, ele é um exame que vai, dependendo do quadro clínico da criança, ela pode estar atrasada, ela pode estar avançada. O que aquilo vai significar vai depender da patologia que eu estou procurando. Perfeito. Então, isso é um aspecto importante porque na puberdade precoce, uma coisa que acontece também, além dos sinais que a gente está falando tanto, é o crescimento rápido. Aquela menina que parece ser a mais alta da turma. Quando a menina menstrua, ela para de crescer? Não. Assim, não necessariamente. Não. Ela tem 2 anos aí que cresce em média 0,6, 0,5 centímetros. Mas tudo não vai depender muito de como é que é a criança, da questão hormonal dela. Também tem a questão familiar, né? Então, assim, vai depender muito, né? Tem números bem certos para isso, porque assim, a menina ela tem um estirão logo no início da puberdade, então coincide com esse início puberal. Quando a menina menstrua, ela já passou daquele pico e já está começando a descer a ladeirinha. Isso. Mas ela ainda não está no final da ladeira, ela está no começo da descida. Então, normalmente, quando a menina menstrua, não estou falando nas situações em que eu precisei tratar ou bloquear uma puberdade, eu estou falando de uma forma natural. Após a menarca, ela ainda pode crescer uma média que pode variar de 5 a 8 centímetros. Que é muito, né, gente? É muito. Então, eu explico para os pais, ela não vai mais crescer no ritmo de antes, que ela cresceu 8 centímetros em um ano. É uma velocidade de crescimento de puberdade. Mas ao longo dos anos que ainda faltam, ela ainda vai ter um crescimento que vai acrescentar a altura final dessa criança. Vamos falar sobre tratamento. Precisei bloquear a puberdade da criança. Como é que funciona isso? Essas injeções, como é que funciona esse tratamento? Deixa eu tentar ser sintética, para não perder muito o seu tempo. A puberdade precoce, ela tem a puberdade central, que foi que eu expliquei, e quando não tem uma causa patológica, a gente pode bloquear essa puberdade. Ela consiste basicamente em você fazer um tratamento com injeções. Hormônios? Não são hormônios, é o que eu tento também sempre explicar. Na verdade, é um hormônio falso. Na verdade, é um hormônio falso, porque ele bloqueia o receptor do hormônio verdadeiro. Então, a partir do momento em que esse hormônio falso, que a gente chama de análogo, são análogos das gonadotrofinas, ele vai bloquear aquele receptor, ele não deixa que o hormônio verdadeiro atue. E com isso você inibe a estimulação que ocorreria no ovário, no caso das meninas, e no testículo, no caso dos meninos. Então, esse é um medo que os pais têm de dizer, eu vou tratar, meu Deus, isso vai ter reação, problemas para o futuro. Então, é o que eu explico. Normalmente, essa medicação, o efeito colateral mais comum e ainda assim raro, é quando você tem uma reação no local da injeção, mas não por conta da medicação em si, mas por conta do veículo da medicação. Mas efeito no sentido de mexer com o corpo dela, absolutamente não. Você vai silenciar o que estava anormal, entre aspas. E a longo prazo, quando eu paro esse tratamento, também não implica em nada a questão de fertilidade, desenvolvimento. Aquela criança vai ter uma vida absolutamente normal no depois também. Que ótimo. De certa forma é até protetivo, porque a partir do momento em que você inibe a puberdade cedo, você também está diminuindo a exposição ao estrógeno antes da hora, que aumenta para o risco de um câncer de mama doutora futuro. Patrícia está ali e está concordando, né, doutora? É isso mesmo. Porque ela sabe que essas seriam as complicações a longo prazo. Uma exposição ao estrógeno pode causar um câncer de mama no futuro, um câncer de ovário. Então, assim, as medicações... Então, o tratamento acaba sendo preventivo, entre aspas, né? Mas não é que seja essa a função do tratamento. A função do tratamento da puberdade precoce é
inibir a produção dos hormônios e com isso evitar que haja uma progressão, quer dizer, eu já tinha peitinho, não vai diminuir e desaparecer. O que está lá fica, mas para de progredir. Eu já tinha um útero até para que evitar bullying também, né, nas crianças que devem... Eu já tinha um útero que estava desenvolvendo, eu vou inibir, então ele vai parar de progredir, ela não vai menstruar cedo, ela só vai parar de menstruar na hora certa, de acordo com o meu tratamento. Quando eu paro o tratamento, eu digo para o pai, olha pai, o momento é esse, a previsão de ela desenvolver e vir a ter uma menstruação vai ser em tanto tempo depois. Então, o médico que vai saber dar essa informação para os pais. Mas é importante que eles saibam que não é prejudicial, pelo contrário. Nessa questão do tratamento, como a gente já havia discutido, às vezes os pais precisam de um acompanhamento mais intenso do que os próprios filhos. Porque entre o desespero da filha já está se desenvolvendo e vem aquelas preocupações mesmo de bullying ou até mesmo de uma exposição sexual precoce. Tipo, minha filha com 11 anos, 12 anos está namorando já, Então, né? já ficam todos em alerta. Então, os pais também precisam de um acompanhamento para dizer, olha, pai, o que a gente chama de orientação parental, para como eles saberem lidar. E sempre que eu falo, conversar não dói. É mais fácil você lidar com questões de puberdade ou qualquer outra situação conversando abertamente com o filho. Nada como um diálogo, né, gente? Exatamente. Você perguntou do preço. E eu queria dizer para vocês que essa medicação é cara, ela é importada, não é feita no Brasil. E então é considerada medicação de alto custo. Você consegue o tratamento via SUS. Independente de você estar num sistema de saúde pública, como você está num consultório particular. Então, uma vantagem muito boa que a gente de Teresina conseguiu foi que não só, antes era tudo pela via pública, teria que ir lá no Lineu Araújo para poder dar todo aquele protocolo. Hoje em dia a gente consegue que o profissional que atende essa criança no consultório, independente de ser convênio ou particular, ele pode solicitar, até porque é um programa nacional, é no Brasil todo. E por conta disso você já tem os papéis, os laudos médicos, faz a receita, dá a justificativa, o termo inicial e sabe também quais são os exames que tem que mandar com a mãe, porque tem que ser avaliada. A partir do momento que a criança vai com tudo certinho, é questão de uma semana ou duas, eles fazem a avaliação, vê que está ok, tem a indicação correta, já começa a receber. Que boa notícia, Infelizmente, no nosso estado, eventualmente temos atraso. No momento, por exemplo, está quase 3 meses que está em falta a leuprorelina, que é o tratamento desse tipo de puberdade precoce central. E pacientes que têm condições, os pais até compram aquele período que está em atraso, porque no momento em que você não trata, a criança volta a produzir normalmente os hormônios, que não é normal para aquela idade, então ela começa a progredir tudo. Então, assim, esse tratamento irregular com atrasos vai fazer com que no final a gente não tenha um objetivo final alcançado, de aquela criança não desenvolver as medidas corporais, os sinais, e também da menarca não ser tão precoce. E a altura, principalmente. Que a altura também vai ser comprometida. Aquela criança em puberdade precoce, ela cresce muito rápido, mas o ossinho também avança rápido e aí pode parar de crescer antes da hora. Então, um dos riscos da puberdade precoce não tratada é você ficar um adulto baixo. Abaixo do que deveria, independente de qual é a perspectiva para aquela criança, de acordo com o potencial genético, é claro. Muitas coisas envolvidas, né, gente? Temos que ficar atentas a todas elas. Desculpa, você está complicado, estou tentando simplificar. Pelo contrário, está esclarecedor até demais. Gente, vamos agora direto para a Vila dos Sonhos. Tem um recado bem especial da Lili Araújo, que tem um convite para fazer para a gente. Olha só. Seu filho gosta de cantar, gosta de cantarolar? Pois olha, eu tenho uma dica muito legal para você, mamãe, papai, trazer o seu filho para fazer inscrição aqui no Vila dos Sonhos, para participar do Voz da Vila, um projeto muito legal que eu sou a madrinha. Ai, que legal! Eu vou estar aqui ajudando o seu filho a segurar o microfone, a ter uma postura bacana para a gente fazer esse grande encontro que vai ser no dia 29 de setembro aqui no Vila dos Sonhos. Então, faz logo a inscrição, traz o seu filho para cá, para a gente ficar aqui juntinho com eles, vendo eles cantar e torcendo. Vai ser muito legal. Oi, Lili, linda. Gente, só lembrando, Voz da Vila, Vila dos Sonhos. A Lili Araújo vai estar lá passando todas as orientações. Vai ser incrível. Dia 29 de setembro vai ser o aniversário lá da Vila dos Sonhos. Vai ter uma apresentação bem bonita. Daqui a pouco a gente volta tirando mais dúvidas sobre a puberdade precoce. Até já.